fez? Eu jogava vôlei nos Estados Unidos. Que legal. E eu fui convidada pela universidade lá para estudar lá e ganhei bolsa para continuar estudando, Como atleta. jogando como atleta. Mas daí eu falei, bom, eu não quero daí voltar para o Brasil, vou para a Holanda primeiro, conhecer a Holanda, que eu não conhecia ainda, e depois eu volto. Mas quando eu vim na Holanda, eu gostei tanto de ficar lá, e eu fiquei na Holanda, escrevi para os meus amigos dos Estados Unidos, eu não vou voltar para os Estados Unidos para estudar, vou ficar aqui. Que a senhora gostava da profissão de enfermeira? Eu adorava. Eu adorava. Podiam estar vomitando em cima de mim, tendo diarreia, tudo. Eu limpava. Sabe, a pessoa é doente, então você sente que ela é necessitada. Eu adorava ajudar. Eu acho que na vida, quase que 90% tudo depende só de você. Legal. Não depende do país, não depende das outras pessoas, não depende da acolhida, nada. Você tem que fazer. Café Brothers, episódio 66. Seja muito bem-vindo, Alex Meloto. Obrigado. Estou muito animado hoje, gente. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso. Obrigado, já tinha até esquecido como que era estar aqui. Ô, louco, ficou só um episódio fora. Tive uma boa saudade de vocês. Uma boa noite para o nosso diretor, Thiago Torado. Boa noite. Um abraço coletivo para o Álvaro Lanza, o Vadinho e daqui a pouco chegou Osmar Neto. Todos os nossos brothers aí, um abraço. Galera, o nosso querido Thiago Tamioso vai falar aqui dos nossos patrocinadores que fazem o nosso programa acontecer. Manda brasa aí. Vou falar dos nossos patrocinadores 22 vezes de cada um. O primeiro, Celerium, né? Eu sou suspeito a falar, né? Então não vou falar que é a melhor internet de Maracaju, que funciona muito bem. Mais rápido que o pensamento. Tem a Central Serviço, você está precisando dar uma manutenção na tua máquina, que você precisa, vai por mim, contrata um cara bom, que é esse aqui, ó. Valeu. Camisetona do Brasil, pá, você não quer um cara patriota mexendo na tua máquina? Você quer, eu sei disso. Temos a Gold Cereais também, que é do nosso amigo Álvaro, que não tá aqui hoje. Você quer fazer um bom negócio com o seu grão, com um cara patriota também? Chama ele, eu sei que você quer. Tá? E a 454 que está aqui, que é o nosso editor adjunto para diretor comercial adjunto financeiro. Você pode chamar ele, Thiago Augusto, procura lá no Facebook, o cara tá pronto para te atender a qualquer momento. E hoje também tá com a gente aqui a Fundação MS. Pega lá o dinheiro lá, Thiago, que veio da Fundação MS. É o vice-treco do Subtroço. A gente recebeu aqui ó, as doações aqui da Fundação MS. Muito obrigado. Fala para nós, Alex, para onde que vai todo esse dinheiro aqui? Qual que é a associação que vai... O pessoal que está nos assistindo, está vendo o QR Code na tela. As doações de hoje vão para Amar, aqui de Maracaju. Então, é uma ação importante aqui do café, que é de apoio às instituições aqui de Maracaju, e a apoiada de hoje é a Amar. Valeu, galera. É a associação que cuida das crianças com autismo na nossa cidade. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, muito especial. No episódio 66 de hoje está conosco aqui a Carla Specking. Yes. Boa Boa noite. Ela foi enfermeira no hospital. Na verdade, assim, ela se formou em enfermagem no Hospital Santa Elizabeth, na Holanda. Ela foi babá nos Estados Unidos em 1976, professora substituta de inglês durante 9 anos aqui na cidade de Maracaju. Ela é esposa do seu Simon. Ela é a mãe do Sebastian, do Simon, e eu esqueci o nome da do meio. Cristina e o Mark. Da Cristina e o Mark. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. É um prazer poder estar com vocês. Legal, dona Carla. Olha, tem muita pergunta que eu quero fazer, mas eu vou deixar o Alex, que é o nosso amigo convidado hoje, abrir o café com a pergunta. Manda brasa, Alex. Obrigado, cara. Obrigado pelo prestígio. Dona Carla, eu sempre faço essa pergunta, né? Mas a sua nós vamos ter que mudar um pouco, né? Eu sempre pergunto pro convidado como que a senhora veio parar aqui em Maracaju. Mas a sua história é de idas e vindas, né? Entre Brasil, Estados Unidos, Holanda, Maracaju. Então a gente queria saber, né? Por onde a senhora passou até chegar aqui em Maracaju? Chegar e ficar, né? E ficar, né? Com a família. Pois é. Então, eu nasci na Holanda, emigrei quando eu tinha 9 meses para o Brasil com os meus pais.
Quando eu tinha 20 anos, eu fui para Estados Unidos, fiquei 9 meses de babá lá. De lá eu fui diretamente para a Holanda novamente. Lá eu estudei 7 anos e trabalhei como enfermeira. E com 28 anos voltei para o Brasil, primeiro 6 anos no estado de São Paulo, e em 89 viemos para Maracaju. A mulher segue o marido. Caramba, ela deu um resumão aí mesmo, né? Agora vamos dar uma destrinchada, né, dona Carla? Porque esse voo, a senhora pegou uma conexão e foi, né? Mas não foi tão rápido assim. Esse período que a senhora foi para os Estados Unidos, trabalhou como babá, a senhora ficou sozinha lá ou ficou com alguém da família? Não, eu fui com uma amiga que ficou numa outra família. E o programa de babá, ela convida. E eu fui convidada e eu aceitei. Qual que era a cidade que a senhora ficou lá nos Estados Unidos? Evanston, Evanston. E o estado que era? perto de Chicago. Chicago é o estado, né? Não, é cidade. É cidade? Me ajuda aí, Thiago, geograficamente. E o tempo que a senhora ficou lá nos Estados Unidos, não falava o inglês? Não, quando eu cheguei, só do colegial, né? O que aprendeu na escola, assim. Mas foi muito difícil. Porque você não fala inglês, né? Na escola, vocês devem saber, né? A gente leva tão pouco para falar. E lá era a minha mãe lá era braba. Era braba. Meu Deus. Ela queria uma tarde lá no jardim. Eu estava lá, eu acho que uma semana. I want you to get me a bucket. E eu lá toda assustada, mas ela queria que eu buscasse alguma coisa para ela. Eu fui naquele sótão umas 10 vezes, mas tudo que eu trazia não era o bucket. No fim, ela saiu correndo, foi para o sótão e veio com o balde. Eu tinha que ter buscado o balde. Então, as dificuldades da linguagem, né, a gente... A comunicação. A comunicação. A senhora sentiu muito medo nesse tempo, muita saudade de casa, quando está lá nos Estados Unidos? Eu tinha saudades, mas eu queria ficar, eu queria aprender. A vontade de aprender era maior que a saudade. E aí, que criança que a senhora cuidou lá? Um menino ou uma menina? A mais velha era Beatriz, ela tinha 6 anos, e a mais novinha era 2 aninhos, Amy. E as crianças ajudavam a senhora a entender um pouquinho? Porque a criança fala o inglês. Então, eles falavam... Carla, you don't know anything. Você não sabe nada. Ajudava pra caramba. Aí eu falava, help me, please, help me. I don't know, help me. E daí elas me ajudavam. Era bem bonito, criança ajuda, né? Bem mais fácil. Era. Com certeza. E depois, a senhora manteve contato com essas crianças ainda, depois que foi embora dos Estados Unidos, ou perdeu o contato? Então, eu me desentendi com a minha mãe lá. Aí, uma noite, eu saí à procura de uma outra família. E, graças a Deus, eu tinha um endereço, eu fui acolhida, aí eu despedi daquela mãe, eu vim numa família que tinha 3 crianças. Um menino da mesma idade, uma menina um menino um pouquinho mais velho, 9 anos, e uma menina de 6 anos, e um menino de 3. Bebezinho. Era... Bastante trabalho. Bastante trabalho, mas era bem extrovertido lá, era gostoso. O ambiente era mais leve. Era mais leve. Você se sentiu mais acolhida? Bem mais, bem... Aí até aprendeu inglês, aprendeu melhor. Aprendi melhor. E as crianças continuam ajudando? E as crianças ajudando. E eu ia para a escola, né, toda manhã. Porque sem estudo você não entra nos Estados Unidos. Porque daí eles... Quando sabem que você vai trabalhar, eles não aceitam sua vida. Era um programa, então. Era um Tinha programa. que cumprir esse protocolo. Estudava de manhã e ficava com a família à tarde e à noite. Sim. Por isso que você aprende melhor o inglês também. Que legal. Mas criança, acho que não tem melhor para aprender com criança, né? Então, eles me ajudavam muito. E os seus pais estavam no Brasil? No Brasil. Em Olambra? Na Olambra, Eles são fundadores de Olambra, né? Das primeiras famílias que chegaram lá, né? Então, meu pai veio em 56 e a Olambra é de 49. E os piores anos da Olambra ele não passou. Porque eu li um livro sobre isso, mas, gente, é feroz. Difícil. Aquele começo da colônia, nossa.
Colônia holandesa. Colônia holandesa, sim. Muitas pessoas vieram e foram embora, perderam tudo. Era feroz. Mas perderam tudo por quê? Porque foi tomado ou perdeu de causa Então, natural, alguma coisa? Sabe, quando as pessoas saem da Holanda, eles ganham promessas de como é tudo. E Brasil, naquele tempo, era novo. Mato, sabe? Então, tudo que era promessa não tinha. E vinham, por exemplo, fazendeiros com todo o gado, com toda uma família, porque a maioria tinha 10, 11, 12 filhos, e para dar certo, mas muitos não davam certo, porque não tinha nada, sabe? Aí era na cooperativa, aí a cooperativa, assim, meu pai entrava, todo o dinheiro que ele tinha que dar para a cooperativa. E daí, devagarzinho, o que ele precisava para compras ou para... Para passar o mês? Adubo, para as terras, semente, para passar o mês, ele podia ir lá na cooperativa e ia batendo, sabe? Sim. Mas depois, quando ele colhia, daí entrava de novo para a cooperativa e devagarzinho ia batendo para eles poderem construir a colônia. E para muitas pessoas não deu certo esse sistema. Ah, cara, que é um sistema assim que funciona, mas quem não tem caixa... Então, na prática, a senhora saiu da roça para ir para os Estados Unidos. Sim. Em 56... Dona Carla, isso era mais para frente. 56 foi a chegada. 76. Então, eu tinha 20 anos quando eu fui para os Estados Unidos. Olambra não era a Olambra de hoje, seguramente. Não. Mas Olambra hoje é muito bonito. O trabalho foi muito bem feito. Um trabalho de base bem feito. Porque a flor, né, começou a destacar. Meu pai até foi um dos que começaram ali com cultivar a palma. Não sei se vocês conhecem o bulbo da palma, ele tinha trazido. Ele plantava e daí nasce a flor que chama gladiolo. Gladiolo. E esse devagarzinho eles conseguiram levar no mercado e vender. E cada vez tinha mais interesse, então mais pessoas fazendo flores do que a Olambra ficou hoje, né? Conhecida, né? Como a Cidade das Flores. Como Cidade das Flores. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Então, quando o seu pai... Como chamava o seu pai? Petrus. Petrus é pedra, né? Ai, não sei. Não, eu sei que no Evangelho, Petrus... É Pedro, né? Fez a construção da igreja na pedra, né? Petrus no grego é pedra. É pedra. E aí, bom, eu achei que era por causa desse sentido. O seu Petrus, ele veio para o Brasil, ele veio de navio a primeira vez? Sim. Quantos dias de viagem ele chegou a contar para a senhora isso? Sim, 14 dias. Ele fez um diário de bordo muito bem contado. Caramba, cara, que legal, meu. Que meus pais vieram com 4 filhos. Então, eu era 9 meses, a minha irmã tinha 1 ano e pouco, porque as crianças vinham seguido, né? A minha outra irmã era um pouquinho TV. Mais velha e eu tinha o meu irmão mais velho que tinha 4 aninhos. O mais velho tinha 4. Caramba. Cara, a minha mãe não queria que minha mãe dela soubesse que ela estava grávida do 5º, porque a mãe dela já não queria que ela viesse. Não queria que ela viesse para o Brasil. Grávida, menos ainda, né? E daí grávida, menos ainda, isso. Então foi minha mãe veio vomitando e veio uma grela. Muito enjoo. Muito. Porque só, tipo assim, aumenta, né? Era tipo a reza do São Bento, né? Um fora, outro dentro. E aí via um mamando no peito. Navio, né? Vai balançando. Quando né? a gente tá falando de 14 dias de navio, nós não estamos falando de uma poltrona do avião classe econômica, né? Nós estamos falando de um navio em 1956. Sim. Então, a condição de viagem é muito diferente, imagino, do que a gente está vendo hoje, né? Porque a senhora era bebê, não tem como lembrar, não, né? Claro. Eu não lembrava nada, eu só chorava, minha mãe falava. Mas imagina uma mãe com 4 filhos dentro de um navio com muitas outras pessoas por 14 dias. E não era um cruzeiro, não era um navio de cruzeiro. Não é fácil. Nossa, então você imagina num navio naquela época, porque assim, a gente tá falando que o conforto nosso da sociedade contemporânea, nos últimos 30 anos o nosso conforto mudou drasticamente. Assim, hoje uma família mediana vive melhor
infinitamente melhor do que as pessoas muito ricas há 100 anos atrás, É, né? tem essa aí. Então, tipo assim, um navio nos anos 50, nos anos 60 ali, cara, e assim, como imigrante, eu acredito que a condição não era a condição de um principado, por exemplo, vindo para o Brasil, os caras vinham num navio. E num pós-guerra, né? Exatamente. pós-guerra. Era Pós-guerra. pós-guerra. Isso que eu queria perguntar um pouquinho para a senhora. O que o seu pai Então, relatava, assim? Meu pai era filho, era irmão de 9 também. E ele era um dos mais novos. E eu não sei se vocês, antigamente o mais velho, né, podia substituir o pai Sim. na lavoura. Aí às vezes 1 ou 2 ficavam. Mas o meu pai era já o 5º, 6º, sabe? Não tinha muita vez. Era os do meio. Daí não tinha muita vez. E muita gente emigrou por causa disso naquele tempo. Né? Porque Não tinha perspectiva. Tinha oportunidade, né? tinha muita oportunidade de imigração, então. E eles foram. Aí veio pro Brasil. E ele chegou a contar alguma história para a senhora da guerra? Como que foi? Sim, Da Segunda Guerra? ele era 18 anos e a Holanda foi tomada assim imediatamente pelos alemães, né? Então, Nazista. nazista. 4 anos, né, de guerra era tomado. Então, 8 horas da noite apagava a luz. Ninguém podia mais ter luz em casa. Se tinha uma vela acesa, eles atiravam para dentro. Nossa, cara. Isso, então, seu pai era alemão. Meu pai era holandês. Holandês. Não, holandês. Ele está relatando o que a Holanda viveu. Ah, isso era na Holanda. Era Isso é na na Holanda. Ah, a Holanda foi tomada, foi então. tom- Foi foi tomada territórios pelos tomados. alemães, Tá, e ok. daí o alemão tomou conta, e daí 8 horas da noite tinha que apagar a luz. Então, uma vez meu pai levou tiro no ombro, pegou. Ele foi levado ao hospital assim, mas não conseguiram achar a bala. Só quando ele faleceu, depois de tantos anos, é que acharam a bala nele. Nossa. Ele a vida viveu inteira. todos esses anos com a bala no corpo, da Nossa. guerra. Então ele realmente ficou com a marca da guerra. Ele ficou com a marca. O que ele fazia, ele ainda não precisava ir no exército, ele ajudava as pessoas, porque é frio lá, né, no tempo de inverno. E como os alemães não ajudavam mais em nada, só tiravam as coisas das pessoas, ele cortava as árvores, quando alguém ficava de olho se vinha alemão ou não, ele levava as árvores, cortava atrás do quintal de alguém, e daí ia levar madeira, lenha, Para Pra- queimar, para se para aquecer. aquecer as casas. Isso ele fez muito. Ele corria Nossa, muito cara. risco, mas ele Fazia isso para servir as pessoas. para servir as pessoas. Que legal. Então ele honrou o nome dele, Petros. Ele era Ele pedra. Petrus. Ele era pedra mesmo, cara. Pedra 90. Ele fazia Pedra com o amigo 90. dele que também chamava Petrus. Então, Os dois se juntavam e... Dona Carla, eu fiquei muito curioso, assim, demais. Esse diário de bordo dele, você já escreveram um livro dele, alguma coisa nesse sentido? Do seu então pai? é muito interessante. Ele conta o dia a dia a bordo, porque minha mãe, vomitando e doente lá, nem saía da cama. Aí tinha 3 deles correndo ali a bordo. Ele tinha que ficar olhando e correr atrás e dar comida e trocar e fazer tudo. Então, para ele foi uma experiência assim, né? Aventura. Porque geralmente o homem naquele tempo, principalmente, Não não fazia fazia nada. nada disso. Não. Não. Esse diário de bordo, ele não foi escrito livro, tá? Só tá ele original. Eu tenho um livrinho pequeno, mas Uma cópia. já foi feito livro. Já foi feito o livro? Já. E tá publicado aonde? Tem para comprar? Alguma coisa nesse sentido? Ficou na família, assim. Cara, você tem que publicar isso aí, dona Carla. Porque Tem que trazer pra nós. tem que uma trazer cópia. para nós uma hora, porque né? eu fiquei muito curioso. Isso aí é É. uma história real. É real. Nossa, isso é uma aventura, né, na verdade, né? Essa É uma história. aventura, Dona Carla chegou em Olambra, tal, foi para os Estados Unidos, beleza, veio pro... Foi estudar na Holanda agora. Tá ruim nos Estados Unidos, vamos pra Holanda. Vamos para Holanda agora. Chegou lá Não, na... peraí, a senhora saiu dos Estados Unidos por opção. A senhora não queria mais ficar lá, e aí a senhora foi pra Holanda. Então, Como foi isso? Eu jogava vôlei nos Estados Unidos. Que legal. E eu fui convidada pela universidade lá para estudar lá e ganhei bolsa para continuar estudando, Como atleta. jogando como atleta. Mas daí eu falei, bom, eu não quero daí voltar para o Brasil, vou para a Holanda primeiro, conhecer a Holanda, que eu não conhecia ainda, e depois eu volto. Mas quando eu vim na Holanda, eu gostei tanto de ficar lá,
E eu fiquei na Holanda, escrevi para os meus amigos dos Estados Unidos, eu não vou voltar para os Estados Unidos para estudar, vou ficar aqui. Ah, a senhora recebeu o convite, mas não voltou. Mas não voltei, mas eu tinha que sair, porque se você fica lá, Passa do tempo? passa do tempo, você não consegue voltar mais. Uhum. É o visto, né? Tem o É o visto. visto, é. Aí venceu o visto, tem que voltar. É. E aí a senhora chegou na Holanda, escreveu para os amigos e falou, gente, não vou voltar mais. Mandou um WhatsApp. Antigamente a ligação era muito cara também, né? A ligação era cara, meu Deus. Não tinha, aí escrevia carta. Tem que Demorava escrever. quanto tempo para chegar uma carta da Holanda para os Estados Unidos? 5 dias, mais ou menos. Até que era rápido. É. Mesmo tempo de hoje, praticamente. Até que era rápido. Lá, né? Pensando na logística de hoje, não mudou muita coisa, né? Pensando em carta. Também, você não é dessa geração de escrever carta, né? Não, cara, na verdade eu vi minha mãe, meu pai enviar e receber muitas cartas, mas eu... assim, Você não chegou lembro a escrever de... carta? Não. Eu escrevi carta. Eu Pra sou... Papai Noel. Não. Mas não atendeu o pedido. Né? Eu escrevi carta, tipo assim, a gente ia em congressos, eu achei legal isso, só para comentar dentro, a gente ia em congressos, né, das igrejas batistas, e lá a gente conhecia o pessoal, e aí fazia muita amizade com o pessoal do interior do estado, e a gente escrevia carta para os amigos. Você vê, só essa observação, lá, da Holanda para os Estados Unidos, eram 5 dias. Aqui eu escrevi uma carta para o pessoal de Viema, em Nova Andradina, chegava com 15, 20 dias. A carta, mano. Cara do céu, a carta. De um país pro outro demorava menos do que de um estado pro outro no Brasil. Isso era 1999, 2000. E ela, olha o ano que ela escreveu a carta. 76. Isso era o quê? Escrevi 77, bastante. 78? Bastante cartas. Porque a única comunicação, né, não muito cara era essa, né? Dona Carlira, e era muito legal receber a carta de resposta também, não era legal? Meu Deus, eu ficava ficava ansiosa. olhando na janela se o carteiro já vinha, principalmente no início, né, nos Estados Unidos, só para ver se caía uma carta com aquelas listras azul e verde e amarelo, né? Porque ali se tinha uma carta do Brasil para mim. Eu até esses tempos ainda tinha essas cartas guardadas, acabou se perdendo. Que é muito legal, gera uma ansiedade. Você escreve e aí, tipo... E aí você lê e relata. Então, aquela pessoa que escreveu para você, se passaram muitos dias. Já não é o que está acontecendo no presente momento. Entendeu? Já mudou. E aí, tipo, você vai se correspondendo durante meses, ou até passa um ano, as coisas vão ficando registradas, né? É. Legal de ver depois, quase que né? um diário, né? Quase que um diário. E daí a senhora saiu dos Estados Unidos por opção. Foi para a Holanda, avisou os amigos, ó, gente, eu não volto mais. E em que momento que a senhora se encontrou com a enfermagem? Então, eu queria entrar muito no esporte, porque eu adorava esporte. Aí eu fiz os meus testes lá, mas eu era muito gorda. Porque nos Estados Unidos ninguém consegue sair sem ser gordo, né? Porque come demais e eu fiquei gorda lá. Então, não passei no teste, eu tinha que perder o peso que eu tinha. E as minhas primas todas trabalhavam em enfermagem, falavam, você também tenta solicitar para entrar na enfermagem. Eu falei, nossa, eu nem sei direito holandês, nada. Não, mas tenta, você entra. Aí eu tentei, solicitei, me aceitaram, aí eu tive que estudar, né? Que cidade que era, dona Carla? Alkmaar. Alkmaar, era litorânea a cidade ou mais no centro? Perto do litoral, não é muito longe. Longe de Amsterdã? Dá uns 15 quilômetros. Amsterdã dá mais 30. Ah, tudo pertinho, então. É tudo perto lá. É que lá é tudo muito perto, né? Diferente das nossas... As nossas distâncias aqui, eu acho que só tem no Brasil essas distâncias aqui, né? Ah, é. Nossa. Vai de bicicleta para um país pro outro? Aqui que é no Brasil os caras vão? Se você morar em Ponta Porã, é fácil. O cara vem trazendo encomenda aí, né? De Porã, né, cara? Os caras vêm de bicicleta trazendo encomenda. Ô, dona Paraguai. Carla, Aí é fácil, né? Eu fiquei curioso com uma parte da informação aí. Quem conhece a senhora, a sua família aqui em Maracaju, sabe que o vôlei é tradicional com vocês. E a senhora comentou que jogava vôlei. E não é, nós estamos no país do futebol, né? Não é comum, né? Vamos lá fazer o quê? Jogar futebol? Não, vôlei. Como que isso entrou na sua vida? O vôlei, principalmente. Então, porque isso virou uma tradição na sua família. Sim, sim. Meu pai era treinador de futebol. Todo domingo de manhã ele tinha um grupo lá.
E daí eu queria ir junto com ele, e daí eu comecei a jogar vôlei. Porque daí só tinha vôlei assim para mim. E assim que começou. Aí eu virei treinadora lá mesmo. E antes de vir eu larguei tudo, né? Na Holanda, a senhora foi treinadora de vôlei ou Não, só jogadora. E Só joguei jogadora. em competição. jogou em competição? Uhum. Dona Carla, aí a senhora, vamos ficar lá na Holanda um pouquinho agora antes de vir pra cá. Tá muito legal isso aqui, cara. A gente tá viajando sem sair daqui, velho. A senhora faz o curso de enfermagem, é aprovada, aprende o holandês na raça, porque aprender o idioma depois que a gente já saiu da fase de criança é difícil, né? E a senhora exerceu a profissão lá na Holanda? Sim, Trabalhou quanto tempo de enfermeira? 4 anos. 4 anos. Bastante tempo. Viu muita coisa feia. Dona Carla. Se vê de tudo, né? Você vê de tudo. Porque assim, o pessoal profissional de saúde que vem aqui, a gente sempre faz um paralelo assim, porque o dia do profissional de saúde pode começar com uma criança nascendo Sim, e pode terminar perdendo uma vida. sim. Então é um ápice de adrenalina ali muito, né? De repente você tá vendo uma nova vida, de repente você vê alguém que tá quase para morrer. É isso mesmo que a senhora via lá? Sim, nós tínhamos que assim fazer a maternidade, que era onde nasciam as crianças, ficar lá 6 meses. Depois cirurgia, 6 meses. Depois interno quer dizer as pessoas doentes, câncer e tudo, Terminal. 6 meses. Quer dizer, a faculdade era no hospital. Era no hospital. Não tinha negócio de Depois- banco e cuspe giz. Era no hospital. Era no hospital. E depois já pessoas que quebravam ossos, assim, era outro, e criança era outro. E daí, por fim, eu fiquei ainda na CTI. CTI De é... tratamento intensivo. Então, todas as, vamos dizer assim, todas Tinha que as... andar todos os, sabe? Era 6 meses em cada lugar. Todas as Então especializações. você vê de tudo. Por isso você vê de tudo. Você vê crianças nascerem, você vê cirurgias, cuidar de pessoas pós-cirúrgicos e preparar para a cirurgia. E depois a internação, que é bem pesada, porque é muita pessoa doente. Lá você vê pessoas sofrerem, morrer, famílias, né? Você tem que acompanhar. E depois crianças, eu também não achei muito fácil, porque a criança tem aquele pai e mãe. Você cuidou bem dele, você fez isso para ele não gosta disso, ele não gosta. Eu falava sempre, ai gente, claro, enfermagem vai cuidar bem, né? Mas os pais ficavam muito. Agora que eu sou mãe, eu entendo melhor os pais. Naquele tempo eu não tinha paciência para os pais, não. Aí falou, não, a área de criança não é comigo. Não, eu dei graças a Deus que eu saí. Dona Carla, deixa eu perguntar assim, dentro desse contexto de enfermagem, o que um dia assim que marcou para a senhora assim? Nossa, falei, isso aqui eu não esqueço nunca mais na minha vida. Então, eu fui lá cuidar de um paciente, o pulmão dele estava ruim, estava fraco, assim, né? Mas ele ainda conversou e tudo comigo, e eu fui buscar o remédio e tudo dele, eu cheguei lá, ele estava morto. Nossa. E eu falei, gente, o que é isso? Né? E eu balançava o braço, eu falei, eu acho que ele está morto. Aí eu fui lá chamar alguém, né? Porque Não sabia o que fazer, eu né? como estudante não podia Atestar. atestar. Aí eles vieram e realmente Foi óbito. foi óbito. Evoluiu a óbito, Thiago? Toda Evoluiu a óbito, é ótimo. evoluiu a óbito. É os policiais da rota que falam isso. Não, mas é difícil mesmo, né, cara? Você parar pra pensar, você tá conversando com o cara, você vira as costas pra pegar um suco, você volta, o cara tá morto. Pô, Sabe, você não acredita. Sim, vai de uma realidade para outra muito rápido. Ô, dona Carla, diante disso, a senhora pode concluir que a senhora gostava da profissão de enfermeira? Eu adorava. Eu adorava. Podiam estar vomitando em cima de mim, tendo diarreia, tudo. Eu limpava. Sabe, a pessoa é doente, então você sente que ela é necessitada. Eu adorava ajudar. É uma profissão de servidão às pessoas, né? Literalmente servir ao próximo. Isso Ainda aí. mais quando ela tá na fase mais vulnerável da vida, né? Isso. E se você escuta de quase cada um que está lá, sabe? Que tem que deixar a casa,
né? Tá lá no hospital, no meio de pessoas que nem conhecem, não está bem, sabe? Então, psicologicamente, socialmente, e daí, né, o corpo, fisicamente, a gente tinha que atender sempre os pacientes. E como que era esse plantão lá na Holanda? É diferente do Brasil ou é 24 horas que trabalha mesmo também? Não. Lá era 8 horas, ou entrava às 6, ou às 8 horas da manhã, ou às 2 horas da tarde, ou 10 horas da noite. E 10 horas da noite e até 8 horas da manhã. Era o mais longo. E E a remuneração era boa? eu gostava de ficar à noite e ganhava bem. Porque assim, Nossa, a gente vê essa muito questão assim que, cara, 7 noites seguidas. a gente pensa que a classe que deveria assim, ter muito valor mesmo é essa classe Sim. de enfermeiros, médicos, né? Porque realmente cuida, né? Você faz um serviço incalculável para a sociedade, né? Sim. Então eu só fiz essa comparação para saber se tinha remuneração. Então lá você se sentia realmente valorizado financeiramente. Muito bom, no todo, viu? Durante 4 anos a senhora trabalhou como enfermeira. E por que deixou de trabalhar como enfermeira? Porque daí eu vim com o seu Simon. Tá. Vamos fazer um pause aí. Calma aí. Entra o entra o marinheiro. Simon. Não tem um lance de marinheiro. Como que foi? É que teve spoiler, né? Teve spoiler. até agora eu só tinha escutado de Estados Unidos, ou pra Holanda, eu não tinha ouvido falar em ninguém mais. É verdade. Eu quero saber da história aí, do romance. Do romance, como que surgiu? Bom, o romance não começou muito bem porque o seu Simon se apaixonou pela minha irmã. Dourado, não tá na hora do intervalo? Aí, ó. Acho que eu vou fazer uma pausa aí do café que vai ficar ruim pro seu Simon. Eles namoraram acho que 4 meses, daí terminou o namoro. Aí a gente ficou sem se ver 2 anos, assim, né? Porque ele vai para um lado, eu para o outro. Isso lá na Holanda. Ele Na namorou. Holanda. E ele era marinheiro, certo? E ele já era marinheiro, naquele tempo que estava com a minha irmã já. Ele ficou 6 anos de marinheiro. Nossa. E daí, quando a gente se encontrou de novo, foi assim, eu estava andando no hospital, aí os pais dele me conheceram naquele tempo que estava com a minha irmã, chamaram meu nome, assim, falei, quem que é? E eram eles. E Chamou pediram... de Carla ou Carolina? Carla. Carolina Falei, mas só quem no que me documento. conhece aqui, assim? Aí eles pediram para que eu fosse lá, achavam legal que a gente, né? E para vir ir lá tomar um café. Porque o Simon tá por ali ainda, né? Porque ele navegava, assim. Eu falei, então eu vou. Se for assim, sim. Se for assim, eu vou. Mas eu morava com a minha irmã e minha irmã falou, não, mas é tão feio você andar atrás de homem, você não pode ir fazer isso. Ela Acho que ela tava ela com a dor de falou, cotovelo, né? uma dorzinha de cotovelo, né, dona Carla? Mas no outro dia ela falou, vamos sim, vamos lá tomar um café. Ah, ela foi também. Aí ela foi também. E aí a gente encontrou seu Simon, daí a gente já assim, marcou para sair, e aí devagarzinho Foi fomos se saindo mais. conhecendo. Mas depois de 14 dias ele já foi navegar para 7 meses. A gente ficou sem se ver. 7 meses. Nem por carta daí. E aí era só carta, até o seu Simon escreveu carta. Que legal, hein, cara? Nossa, que legal. Porque daí... Outra realidade, né? Aí é A gente outra tá realidade. acostumado com as Dona- coisas instantâneas, cara. Sim, dona Carla. Aí é uma outra expectativa você receber uma carta de amor. Nossa. De um cara que tá Descreve dentro isso de um pra nós, navio. dona Carla. Como que ele colocava o remetente na carta? Qual que era o endereço do remetente? Agora eu tô na costa da África aqui. Não quer saber, tá viajando no Tava mundão? viajando. Eu acompanhava, né? Porque a gente tinha a rota, assim, de onde que eles estavam, assim. Olha que legal também. Tinha um aplicativo, lógico, né? Aplicativo. Só no papel. Mas era legal, a gente acompanhava e ele escrevia onde ele estava, qual que é a experiência dele lá, né? E sempre muito amor, né? Porque a paixão estava... Fervendo, tava na É. cabeça. É. Coração pulsava. A hora que chegava a carta, Nossa. chorou muitas vezes lendo carta, não, Carla? A gente fica emocionada, né? E a gente escreve de volta e... Muito legal, cara. Esse lance da carta, você escrever e receber de volta. O Xandó vai sair desse episódio de hoje e vai chegar em casa e escrever um monte de Vai. carta. Cara, não, é legal, mano. Porque assim, ó, eu já falei disso, né? Mas a sensação da ansiedade de você receber a carta de volta que é legal, cara. Porque você não sabe o que a pessoa vai escrever. E não é rápido.
Entendeu? Não aparece Hoje as digitando. pessoas ficam nervosas, né, cara, porque demora para escrever um WhatsApp, né? Não sabe o que quer Demora esperar 5 aí. minutos pra responder. Essas cartas demoravam quanto tempo em média de volta do seu 5 dias. 5 dias também? É. Porque ele viajava ali em torno da Holanda mesmo ou ele chegava... Não, ele saiu da Holanda, eles foram para, sabe, atravessaram o Atlântico para Estados Unidos, em Fort Lauderdale, onde Flórida. é a NASA. Aí eles subiram até Canadá, Quebec, tudo. Uhum. Aí por lá voltaram para Holanda de novo. E o que eles levavam? Eles era um navio cheio de Especiarias. marinheiros que treinavam, né, para se Era militar, era militar. Ah, cara, ele era militar. Militar. Mas, dona Não, eu tô Carla, achando que ele trabalhava com logística, transportando container, essas coisas. Não, ele era militar holandês. de uniforme e tudo, né? Caramba, Mas eu tô cara, com- que legal, hein? Tem uma coisa que eu tô imaginando a resposta. Eu imagino que o navio ficava vários dias parado, porque senão a senhora mandava a carta, quando chegava lá em Fort Lauderdale, o navio já tinha partido. E aí, como é que manda uma carta para um navio? Pois é interessante essa pergunta. Eu nem bem sei como que chegava nos navios. Eu também não faço ideia, A carta cara. chega, o navio foi. É porque Imagina que ficava um tempo parado o endereço era o nome do navio, sabe? Nome do meu marido, nome do navio e depois, né, onde ele ia. Eu nunca. Eu postava. imagino o A carteiro senhora de jet postava ski com correndo o atrás do nome navio. remetente a ele e o navio. E o É. navio. Qual é o endereço do remetente? Quando ele respondia. Caraca, Ah, mas velho, de certo que tem legal. alguma coisa dos militares Alguns dias, que é. levavam É, não, as claro que cartas. existia uma Pode ser. logística interna deles ali, mas é interessante isso, Demais, né, cara? interessante, Talvez um cara. malote, né? Pode ser um E malote. como que a carta demorava 5 dias para Não, você atravessar o já deve ter, Atlântico? Aí você já deve ter assistido o filme que os caras entregavam carta com o navio lá no meio do coisa, Da né? guerra? Não, o navio tava lá no meio do mar, e aí o barco pequeno saía do porto, ia lá no navio pra entregar as cartas. 5 dias no Atlântico tem que ser de avião, né? É. Cruza de avião, vai pro barquinho e chega no navio. Ah, sim. Não, hoje em dia, né? Não, mas eu falo, tipo época, assim... pô, é- se demorava 5 dias para chegar, que barco que atravessaria o Atlântico em 5 dias? Não. Eu tô falando assim, tem o porto, o barco não chegava no porto. Ah, ok. Ele tava lá no meio do mar e tinha um barco menor que ia até o navio pra entregar as cartas. Porque imagina uma carta da Holanda até o Canadá. É. Avião. Sim. Dona Carla, deixa eu perguntar pra senhora o seguinte, tá? Conheceu o seu Simo? Nossa, que curiosidade esse, hein, cara? Não, mas peraí. Passou 7 meses, e aí? Ele voltou. Aí, durante escrever cartas assim, eu falei que eu queria ir para o Brasil ver meus pais em dezembro. Imagina, ele voltou 7 de dezembro, eu acho que 10 dias depois a gente... Nossa, e ele todo apaixonado. Não, eu vou junto. A mãe dele queria me matar, né? Porque o filho vem. E daí não ia nem ficar com ela. Né? Mas aí nós fomos para o Brasil, assim, só para passear. E Mas nós já- noivamos. Ai, noivou aqui em Olambra. Noivou, mas Ah, tudo que legal. escondido. Tudo escondido, mas escondido dos seus pais. Sim, compramos os anéis e sentamos ali na catedral em Campinas, que é perto de Olambra, e a gente queria noivar escondido. Ai, Que quando meu pai doideira. descobriu, ele... Não! Tinha que fazer uma festinha, tinha que fazer... Nossa, Ô, dona ele... Carla, como que o seu pai ficou bravo em holandês? Porque ele não falou isso, né? Ele deve ter falado alguma palavra em Não, holandês. mas isso aí não dá, a gente tem que comemorar, sabe? Então, aí a gente saiu para jantar, todo mundo junto, e Aí, fizemos uma comemoração. Mas os seus pais estavam lá na Holanda, eles não participaram de nada disso. Meus Não, pais os pais moravam no estavam Ah, os Brasil, seus pais, isso. Moravam Os pais no dele Brasil. que Os estavam... pais dele os que pais estavam lá. dele que- Ah, ok, é verdade. não participaram dessa, né? Isso. E aí a senhora volta pra Holanda e casa na Holanda. A gente... Daí o seu Cima ainda estava na Marinha, ele viajou mais 4 meses nesse meio Ah, tempo. ela tem, cara. Noivado. Aí ele tinha que escolher, porque depois de 6 anos ele tinha que sair da Marinha ou decidir ficar para sempre. Aí ele falou para mim, o que eu faço? Eu falei, você tem que decidir, é sua vida. Eu não, né, mesmo eu casando com ele, porque quando vai na Marinha, sai, né? Falei, é você. Aí ele decidiu sair da E Marinha. ele gostava muito de ser marinheiro? Nossa, eu acho que
Eu acho que ele se arrependeu um pouco. Eu acho que não, é agora. Não, agora não mais. Mas Agora não naquele mais. tempo, Você viu, a senhora sentiu que ele ficou um pouco triste depois que ele... sabe, o que é na Holanda, quando ele saiu da Marinha, ele foi trabalhar numa fábrica de energia, sabe? Queimavam carvão para fazer energia. E nós casamos e moramos lá, e lá o Bas nasceu também. E ele não gostava, era tudo, sabe, cuidar daquelas maquinonas grandes, era muito sem desafio, muito, sabe, não era Muito a mesma coisa todo dia. O oposto do que a Marinha, né? o oposto da Marinha. Exatamente. Porque ele era Oposto. muita adrenalina, muita coisa. Ele é muita adrenalina. Viajar. Ele chegava em casa, daí caía a bolsa ali no canto da sala, eu falei, ai, não tá bem esse cara. Todo dia. Já é, eu falei, ele, né, a gente percebe, né? Sim. Aí teve o Bas lá na Holanda. Teve o Bas na Holanda, Qual que era a cidade mesmo, Dona Carla? Geertruidenberg. Ah, ela tem só a Esse- senhora que Eu vai não sei por que que o falar. Xandó pergunta o nome da cidade. Sério. Gente, É porque a gente quer tentar falar, bicho. Não é, é porque Ninguém assim, nome ó, brasileiro Não ele sei, cara, acerta, ele ele pergunta quer falar cada inglês. nome. não tudo é, bem. eu pergunto assim, porque às vezes alguém que vai assistir esse podcast É de lá. é de lá, ou... Da onde ou- mesmo? Ué, mas ela tem família, você não tem familiar ainda na Holanda? Provavelmente Tem. ele sabe o nome da cidade. Então, ela tem familiar ou alguém que tem curiosidade vai dar um Google e vai perguntar, vai pesquisar. Vai sim. Vai sim. Tá certo, Xandó, tá certo, tá bom. Eu tenho curiosidade, não posso perguntar? Pode, cara, você deve perguntar. E nessa época que vocês estavam lá e o seu Simon chateado, como é que estavam as coisas na Holambra? Então, na Holanda estavam ruins, porque não tinha muito emprego. Nem quando eu me formei de enfermeira, não tinha trabalho para mim. Uhum. Aí tivemos o Bas e aí meu irmão tinha vindo nesse meio tempo e pediu para que ele viesse para o Brasil para ajudar ele na agricultura. E aqui as coisas estavam bem. Aqui estava indo bem. É isso que eu queria saber. Quando que foi o momento que falou, vamos embora pro Brasil? É, e foi aí que ele decidiu, assim, né, para a gente experimentar essa... E seus pais Ver como que era. estavam precisando de ajuda? É, estavam naturalmente. precisando de ajuda na lavoura. E como ele gostava de desafio, É, ele veio daí. nossa, eu pensei, nossa, se dá 5 anos isso aqui, vai ser muito. Ele, Porque ele não tinha experiência. experiência de agricultura e, né, ainda mais outro país e a língua e tudo. Ele não falava português. Não, Caramba, Só cara. holandês e inglês. holandês e inglês. Ele deve ter tido uma experiência parecida com a sua nos Estados Unidos, né? O Pois seu é. pai falando com ele em português, que seu pai falava holandês, né? Falava holandês, é. Senão ia ser parecido. Ele xingando o genro em português e o outro respondendo em holandês. Xingando em holandês. Que ano que foi isso, Dona Carla? Que vocês decidiram vir da Holanda para o Brasil? 83. 83. E daí, já vieram de avião daí já, né? Viemos de avião, e ele ainda falou naquele tempo, se eu pudesse pular do avião agora, porque eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu falei, não dá para pular mais, agora vamos enfrentar. Falei, Olha aí, cara. Se fosse navio, dava. Não, a porque importância, eu né, cara? conhecia bem, né? Eu No sabia Rio. onde que a gente ia, né? Eu tinha crescido. Falei, não, vamos. É, a senhora tinha uma criação. Eu tinha criação Você aqui, né? sabia falar o português. É. Né? Tanto é que a senhora não tem sotaque. Né? Por quê? Porque foi criada praticamente falando português a vida inteira, né? Da infância ali. A Né? minha escola foi português. Português é a minha melhor língua, sabe? Uhum. Dona Carla, nessa ressalva que a senhora disse aí, eu quero fazer uma observação quão importante é a esposa estar firme com o marido, né, cara? Porque assim, no momento que ele bambeou, a senhora foi o suporte e falou, não, calma aí, fica tranquilo, nós estamos juntos. E aí, não, lá eu deixo, você conhece a Mexa? Aqui você deixa, que lá eu domino, lá eu conheço o Lambra lá. Porque a sua família estava aqui, seus pais estavam aqui. Sim. Então, eu acho muito legal essa importância. A senhora trouxe essa segurança para ele. Então vamos embora. Porque assim, quando as duas pessoas estão casadas e estão alinhadas num propósito de uma apoiar a outra, tem como dar errado. Aí vocês vieram de Malecuia já. Malecuia, tudo já. Já vieram pra vir embora mesmo. Vir Não embora. não era só uma passeada pra ver se ia dar certo. Não. Mala, cuia e guri, né? É. Malecuia e os piá. Na Holanda ele mesmo dizia, ou a gente vai ou não vai. Ele sempre falava para mim, porque eu gostava muito na Holanda. Ou vai com tudo ou não vai. Ele era assim. Então no avião eu falei, agora nós vamos, porque
né? Não tinha mais volta mesmo, né? Não tinha mais volta. Então, Aí chegou aqui no Brasil, veio para Olambra, e aí qual que era a ocupação da Dona Carla nesse tempo? então, eu me perdi um pouco, falar a verdade. Porque eu era acostumada, assim, já trabalhar, vamos dizer, não sei quantos turnos, enfermagem e tudo. E eles moravam em fazenda, num sítio grande. E eu ficava lá com Cubais. o Bás, e lá em 83, em agosto, nasceu o Mark. Depois, em 86, a Cris, e em 87, o Simon. Então, eu fiquei mais em casa mesmo, cuidando dos filhos. Então, 5 anos, 4 crianças. 6 anos, 6 anos, 4 crianças. Tinha bastante trabalho. Tinha bastante trabalho. 4. Porque o Siminho veio de Gaiate também. Não era para mim. Era 2... sabe, a gente não esperava, mas Fora do planejamento. fora do planejamento. Veio de gaiato. Aí veio. E veio. Aí ele plantava flor ou já plantava soja, Leonardo? O meu marido nunca plantou Tá gravando? flor. Nunca plantou flor? Não, Seu ele, pai que ele mexia com com- meu irmão lá na fazenda que ele estava quando estava em São Paulo, era soja e algodão. Já tá gravando, Torado? Então, beleza. Soja e algodão, lá em Olambra. E o seu Simon aprendeu tudo lá. Eu acho que ele gostava muito, porque ele aprendeu português, ele ia na cidade sozinho buscar as coisas, eu às vezes falava, você não quer que eu ajude ou peço? Eu não queria nem saber de mim, de professor. Aprendeu rápido? E aprendeu rápido. Que legal. Vinha com tudo Quantos em anos ele casa. tinha? Ele tinha 28, 29. É uma idade que já é um pouco mais difícil de aprender idioma novo, hein, cara? Então, eu acho que ele gostava tanto, sabe, da agricultura, que ele ia... Se Ele esforçar. queria saber, era esforçado e... É porque quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente se dedica Sim, isso. naquilo. Ele se dedicou muito, velho. E aí a gente coloca força, empenho, dedica tempo, né? Aí vai. E de certas pessoas também de Olambra, lá, já estavam habituadas com imigrantes holandeses, né? Sim, sim. Então as pessoas já eram mais cooperativas, assim, né? É. Chegava o imigrante e falava, o que você precisa? Mas nessa época que vocês vieram para ficar, ainda tinha muita gente que imigrava? Não muitos mais, mas tinha ainda. Existia um fluxo ainda. Ainda existia um pequeno fluxo. Porque hoje eu acredito que o fluxo ele é mais inverso, né? É mais inverso. É mais gente indo para lá do que gente vindo de lá para cá, né? Olambra formou um município agora. E é muito misturado já. Muito, sabe? Muitas cidades perto, né? Já sabe, muito holandês, já casou com brasileiro, já... Misturou tudo, Misturou. né? Na verdade, Misturou. é uma característica brasileira, né? O Sim. Brasil é uma mistura de um monte de gente, na realidade. Na Tem verdade, italianada, assim. alemãozada, tem de tudo aqui, cara. E nesse lance, assim, de cultura, dona Carla, é verdade que o holandês usa tamanco de madeira mesmo ou é só conversa? Então, antigamente, vamos voltar para o tempo que o meu pai era menino, assim, quando os pais tinham que cuidar dos bois, das vacas no frio, o único que mantinha o pé quente era o tamanco de madeira. Cara, então é por isso então. Os fazendeiros andavam tudo de tamanco. Como não tinha muito dinheiro e o tamanco era fácil de adquirir, as crianças cresciam com o tamanco no pé e o seu símbolo até jogava futebol com o tamanco no pé. Imagina o barulho na Caramba, quadra. cara, que legal. no Então campo. esse lance do tamanco de madeira é por conta do frio e é real. E é real, é real. Eu achava que era assim, tipo, era uma lenda, Cultural. né? Figurativo, um negócio. Figurativo, né? Tamanco sim. de madeira. Ou tipo, era Tipo, um artefato de festa nacional decoração. do tamanco de madeira. É. Teve época que nem conheciam outro sapato lá. Eu pensava que era para alguma dança específica, porque É tipo cultural, né? Um negócio Mas artístico. aqui tinha um senhor que morava em frente à casa do Mano, onde mora o Mano hoje, irmão do Neto. Uhum. Eu não lembro, não sei se ele é pai do seu Adrianos, um holandês. Ele usava. Ele cuidava das máquinas da Ascomar. Então eu sempre via ele no Showtech. Estava sempre com um cigarro, sempre com Um gordão de suspensório? um senhor de suspensório, sempre com um fumo, um paieiro, mas era um paieiro grosso. E aí Ele usava tamanca. Usava Cara, tamanca de eu- madeira, eu não lembro. E é por conta do inverno, então, cara.
Não é pausa. Naquele tempo era Faz necessidade, sentido. né? Que legal isso, então é real. Nossa. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Então o seu Simo se dedicou, aprendeu a agricultura com o seu irmão, Sim. né? Ficaram lá até que ano ali em Olambra? Até 89, porque meu irmão viu que com fruta, né, lá estavam aumentando muito laranja, limão, ele ia ganhar mais, e o seu Simon, como queria continuar na agricultura, eu não sei se vocês conheceram Geraldo, meu irmão, Não conheci. Geraldo e a Bernadette e o Andréas. Ah, tem a sobrinha também. Como que é o nome da sua sobrinha? Vivian. A Vivian eu conheci, que ela era bem grandona, ela Sim. jogava basquete. Isso. E o Fred jogava basquete, o Frank jogava basquete. O Frank eu Filhos lembro. deles todos. E eles foi para onde a Vivian e o Frank? Estão na Olambra, moram lá. Não continuaram sendo atleta. O Frank e Vivian não, mas o Fred, o mais velho, ele é treinador De basquete. de basquete. Você não chegou a conhecer eles aqui Não. em Maracaju? Quando eu cheguei em Maracaju, tinha a seleção de Maracaju e tal, e eu lembro da Vivian, ela jogava basquete. Não tinha como não jogar basquete, ela era muito alta. Cara. Incentivada também, mas Sim. ela jogou bastante. Ela até esteve nos Estados Unidos e o Frank e o Fred também, um tempo. E depois voltaram. E aí, daí o irmão da senhora decidiu mexer com fruta, e o seu Simon não quis mexer com fruta. Não, e daí o seu Simon e eu decidimos vir para cá. Alguém convidou vocês para vir específico para Maracaju ou só jogou? Então, como aqui ainda é agricultura, e ele gostava, e tinha o meu irmão mais velho, o Gerardo, eu não sei se alguém de vocês conheceu. Não, conheci Ele só as morava meninas. aqui com a Ele Nick. já estava aqui. Érica, Thomas e Jeroen, 3 filhos tinham também. Estudaram aqui nas escolinhas também. Então, o meu marido quis vir para cá, para fazer agricultura. Mais uma aventura. Mais uma aventura. Mais um 89 isso era. 89. Mas essas crianças estavam grandes já. O Simon tinha 2 aninhos, Ah, não. Pequenininho ainda. pequenininho ainda. Ele era de 87, a Cris 3, e o Mar 4 e o Bas 6. Ia O fazer pequeno. 7. Aí vieram e começaram a trabalhar com agricultura aqui. Sim. A senhora nunca sentiu vontade de voltar a atuar na enfermagem no Brasil? Sim, eu até tentei aqui no hospital também, mas eles não aceitam o meu diploma da Holanda. Nem fazendo uma prova do Revalida, nada? Nada, Acho nada. que o Eu tinha Revalida que é fazer recente, tudo, curso, tudo de novo, se eu quisesse. Atuar na área. Tá, e daí o seu Simon veio, começou a trabalhar com agricultura, beleza. E em que momento que a dona Carla virou professora de inglês? Então, eu não sei se vocês sabem, o primeiro curso de inglês aqui nem lembro o nome, mas eles precisavam de professores e convidavam quem sabia o inglês. E eu entrei lá para dar aula, assim, no curso, né? Daí, nas escolas aqui, não tinha inglês no começo. E depois, quando entrou em inglês, não achavam professores. Era muito difícil. E aí, como eu estava dando aula lá, pediram para que eu viesse para a escola, ajudar na escola também. A senhora foi... Qual foi a primeira escola que a senhora foi? Primeiro a paroquial e depois para o Objetivo. Aí a senhora trabalhava de manhã e à tarde? Não, só de manhã. Só de manhã. Aí à tarde ficava com as crianças? Sim. Porque eles iam para aula de manhã também, né? Daí é junto já. Ia tudo junto, Dava um sosseguinho de manhã e à É. tarde o pau pegava de novo. O pau pegava igual. Coisa boa, cara. Pode falar, Alex. Eu esqueci. Eu vi que você queria fazer Eu ia perguntar, né? Seguramente que tem ex-alunos da Dona Carla assistindo a gente, que vão assistir ou vão nos ouvir, né? Com certeza. Tem algum que a senhora lembra que marcou aí, que tá aqui em Maracaju, que Tinha uns danadinhos no meio, hein? sempre. Sempre esses que... Ainda bem que a senhora não me deu aula, hein? A Dona Isso é- Carla agora vai entregar você que bagunçou na aula de inglês no paroquial. Não, mas ao mesmo tempo eram educados. O que eu achava muito difícil de dar aula de inglês
porque de repente tinha que entrar o inglês. Aí, se você já estava na 6ª série, eu tinha que seguir o currículo de 6ª série. Mas a criança que está sentada nunca viu inglês. Não sabia nada. E o currículo de 6ª série já era avançado. Então, era muito difícil. Tanto para quem estava na carteira como para mim, sabe? Então, eu tentava sempre fazer jogo com as palavras. Tentar ser dinâmica. Ser dinâmica para ver se eles aprendiam pelo menos alguma coisa ainda. Nossa, cara. Na verdade, é a dificuldade da grade curricular de ensino brasileira, de uma maneira geral, porque as crianças terminam a 4ª série, você vai ver assim, eu estudei, não faz muito tempo, não, mas já faz tempo, cara. Faz tempo já. Um pouco. Eu ia falar que não faz muito tempo, mas já faz um tempão. E aí, tipo assim, você termina, tipo, sei lá, 7ª série, tem metade do livro ainda, cara, da 7ª série. Você vai pra 8ª, você não terminou o livro da 7ª. E aí eles te dão um livro novo. Então, assim, o próprio inglês é dessa maneira. Quer dizer, tem todo aquele ensino, aquela grade curricular que você tem que seguir, mas terminou a 5ª série, você não conseguiu terminar o conteúdo da 5ª série. Aí você começa a 6ª, que nem você falou, já tá num conteúdo mais avançado, só que você não terminou nem o da 5ª ainda. Que se exploda, vai tocando. Não, e eu lembro bem que o inglês, foi do 0 ao obrigatório. Então, ele literalmente... Isso. Eu lembro que eu estava na escola nessa época. Sei lá, 3ª, 4ª série, sei lá. Mas eu lembro que não existia, ninguém sabia o que era, de repente amanhã vai ter aula de inglês. Isso. No bimestre. No bimestre que vem. Foi obrigatório. Era isso. Como muitas coisas no Brasil. Tipo, agora tem que ter kit de primeiro socorro no carro, agora não tem mais. Agora tem que ter extintor, agora não tem mais. O inglês na escola foi assim. Foi né, assim. cara? Chegou e aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa também, que é da minha parte, né? Quando a dona Carla trabalhava como enfermeira na Holanda, se sentia muito bem valorizada financeiramente. E como professora no Brasil, como que foi? Então, até eu ganhava, eu não precisava pagar a escola dos filhos e eu ainda ganhava salário. Então, eu não... De certa forma era bom. Eu achei bom. Legal, conseguiu dar uma educação legal para as crianças e ainda ganhava um dinheiro ainda. Isso. E nisso o seu Simo lá na lavoura. E ele na lavoura. Qual foi a maior dificuldade, dona Carla, dessa vinda, especialmente da última, da Olambra? Que daí Olambra já era uma cidade maior, já estava... E vim para Maracaju, que eu imagino que em 89 Maracaju era bem pequena, tradicionalmente pecuária, a agricultura aqui já não era fácil. Sabe que eu não tive dificuldades aqui? Lá em São Paulo eu me senti mais, porque era sozinha no sítio. Aqui não, já entrei na cidade, já entrei dando aula, já, sabe? Já teve relacionamento, já viu mais pessoas. E já tinha uma comunidade holandesa aqui, né? Tinha também. E daí também você já é acolhida nela, sabe? Então... Foi mais fácil. Sentiu mais acolhido. Foi mais fácil. Legal. Você sentiu mais acolhido em Maracaju do que na própria Olambra. É porque... foi mais fácil, no caso, vir de Olambra para Maracaju do que da Holanda para o Brasil. Sim. É que eu percebo que hoje as pessoas encaram com muita dificuldade as mudanças, né? Porque eu não quero mudar de cidade, porque não sei o quê. E nós estamos ouvindo aqui 4 mudanças, pelo menos, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Holanda, Brasil, depois Olambra, Maracaju. E com filhos pequenos, com marido que não sabia idioma, e claro que não foi fácil. Sem WhatsApp. Né? Isso que eu valorizo muito, dona Carla, na história de vocês, que simplesmente fazia porque era o que tinha que ser feito. Não tinha nem espaço para reclamar. Não. Hoje em dia, me parece que as pessoas não estão... têm resistência à mudança. Eu escuto pais falando, porque meu filho, imagina se eu vou deixar ele sair de casa para estudar. A dona Carla, com 20 anos, foi para os Estados Unidos ser babá. Né? Dona Carla... Dá essa chance se o seu filho quer. Hoje é muito bom. Hoje os filhos leque. de 20 anos estão precisando de babá. O negócio tá diferente hoje, cara. Cara, vai tomar banho. Mas é real, cara. Tem muita criançada de 20 anos aí, cara, que você vai conversar com o cara, Deus me livre, bicho. Você parece que tá conversando com uma criança de 10 anos de idade. Os pai de pet aí, né? 30 anos. Pai de pet, 30 anos, pai de pet, tem um cabelo coque samurai e tem samambaia. Meu Deus do céu, cara. Dona Carla, eu quero fazer uma pergunta seguinte. Na verdade, é a mesma pergunta em 2 momentos da sua vida. Aos 19 anos, qual que era o sonho da Dona Carla?
Eu sempre queria fazer educação física. Eu adorava esporte. Tá? Legal. E hoje, depois de tudo que a senhora viajou, ainda e viveu intensamente, que hoje a senhora já é avó, né? A senhora ainda tem sonho? Sim. Legal, né, cara? Isso, né? Agora vai ter que contar qual é, né? Não, quiser compartilhar com a gente um sonho. Não, estou estudando ainda. Eu quero ser professor de yoga. Que legal, Caramba, cara. mano! Eu tenho uma Estou amiga minha que estudando é yoga. professora de yoga na Austrália. É. Foi pra lá, ela era de Campo Grande, na realidade eram do Rio Grande do Sul. Aí veio pra Campo Grande, você vê, nós estamos falando de mudança, né? O cara Isso foi aí. pra Austrália, e aí tava na Austrália, veio Covid ali, ela trabalhava, trabalho de imigrante, né? Restaurante, essas paradas que lá ninguém mais quer, né? E aí ela viu uma oportunidade de aprender yoga e hoje é professora de yoga lá. Olha aí. Aí. Sabe o que Vou mandar o contato dela pra senhora, pra vocês trocar um zap já Tem vão uma- se ensinar. Tem um paralelo muito bom. disso com o agricultor, né? Que eu digo que o agricultor é muito perseverante. Né? A perseverança é um dos únicos sentimentos entalhados exclusivamente pelo fracasso. Não tem como você perseverar no sucesso. E me parece que as mudanças obrigam a pessoa a perseverar, né? Porque elas trazem, ou são frutos, ou trazem o fracasso. Ninguém que mudou 4 ou 5 vezes teve sucesso 100% das vezes, né? Sofreu nos Estados Unidos, voltou para Holanda, veio para cá, não teve validação do diploma. Então, me parece que é isso, essa obrigação de perseverar que faz com que as pessoas, se vocês olharem as pessoas bem-sucedidas, a maioria delas mudou de cidade, ou de emprego, ou de realidade várias vezes, né? Me parece que isso vai entalhando a pessoa, deixando ela engrossando o couro, sei lá. Na paulada, né? Feito a facão, como diz meu pai. É, E Gostar quando de que vai vida. sair a escola de yoga? Agora eu fiquei interessado. Não, calma aí. Tia. Isso eu não sei ainda. Né? Tá descobrindo também. Vou descobrir. Vou me sentir bem preparada. Já tem gente interessada. Mas a senhora já fez o estudo, já tá em Já fiz procedimento. estudo e estou continuando agora. Existe Legal, capacitação formal para isso? Existe, por exemplo, uma escola de yoga que treina pessoas para Eu serem acho que professores de yoga? Sim. Entra mais em terapias isso, né? Ah, legal. Tem gente que tem medo, porque daí pensa que a yoga é uma religião ou uma, né? Ai, vai afetar a minha vida de um tal jeito. Eu não quero mudar desse jeito, não. Mas a yoga é assim, você achar sentimento bom entre sua mente e o seu corpo, sabe? Uma meditação. Não exatamente sempre meditar, né? Todo mundo pensa que, nossa, sai longe, vai... Não, é assim, em vez de você ir na academia, fazer exercício e conversar com todo mundo, não, você fica lá, às vezes o exercício até é parado, mas aí a gente pede atenção, sua mente, pensar no seu corpo. Quando que você pensa no seu corpo? Você está correndo o dia inteiro. Que momento você parou para pensar no seu corpo? Você não pensa, mas você começa a ter dor. Aí o corpo começa, né? Aí você já extrapolou. Se não presta atenção no seu corpo grita pra você prestar atenção nele. E Tá a vendo, yoga ciático? tenta já, né, nos exercícios assim, você sentir a sua musculatura, seus braços, as pernas. Então, durante o exercício, a professora atende o aluno. Vai orientando dessa forma. orientando dessa forma. Eu tô lendo um livro do Nizam Guanais com um psiquiatra chamado Arthur Guerra. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz. E eles fazem exatamente esse tipo de paralelo dos tratamentos físicos e emocionais. O físico depende... Não tem como você ter um corpo saudável se a tua mente não está saudável. E vice-versa. Não tem como você ter uma mente saudável com o teu corpo ferrado. Então, esse cara, o Arthur Guerra, ele aplica esse tratamento psiquiátrico a pessoas que têm compulsões. Por exemplo, o Nizam, ele fala que tomava 17 Coca-Cola por dia. Então, não tinha como ele curar... E aí ele ficou obeso, diabetes. Não tinha como ele curar o corpo se ele não curasse a mente. Então, esse médico, ele juntou as duas coisas. Então, envolve meditação para que você estabilize a sua mente e aí o seu corpo vá no caminho. E o inverso também é verdadeiro. Do contrário, não tem como ter sucesso. O pessoal dentro da psicologia chama isso de hábitos angulares, né? Que são coisas, pontos decisivos e angular, né? Por exemplo, você vai fazer uma academia. Pra você fazer uma academia e você conseguir ir bem na academia, você tem que se alimentar bem. Então, assim, são hábitos que eles vão levar coisas a
a convergir para aquele caminho. Então, a academia, por exemplo, o cara começa a fazer uma terapia, começa indo no psicólogo, o psicólogo vai começar a direcionar ele a tomar determinadas atitudes. Então, a vida dele vai se afunilando a ele se respeitar, vamos colocar assim, porque, afinal de contas, e é uma coisa que a maioria das pessoas evita pensar, nós somos animais. Então, as pessoas evitam pensar nisso, mas, no fim das contas, a gente é um bando de animal que chegou com a racionalidade a um certo ponto de criar uma sociedade, inventar coisa, tal, mas, no fim das contas, o nosso corpo é de um animal. Então, a gente tem que se respeitar nesse ponto. Eu acho muito legal, cara. A yoga mesmo, justamente por trazer essa... Porque as pessoas têm a meditação, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir meditar, justamente porque existe um estigma religioso sobre isso, né? Tanto da meditação quanto da yoga, né? Meditação, pra meditar tem que ser budista, né? Porque o cara vê o Buda lá, gordinho, com as perninhas dobradas, já pensa que meditar é aquilo. E não é bem assim. Yoga também, criou-se um estigma que o yoga tá relacionado a alguma prática religiosa, e não é bem assim, Não é. né? Dona Carla, dentro desse aparato que a gente fez, tudo aí de nível cultural e tal, eu queria que a senhora relatasse aqui para nós aqui do podcast, para quem vai ouvir também, dentro desses 3 países que a senhora andou, qual que a senhora se sentiu mais bem acolhida, nível cultural, pessoas, né? Que nós somos brasileiros, todos nós, pelo menos que eu saiba aqui, né? E a senhora viajou nesses países, como que a senhora foi acolhida nos Estados Unidos, como que foi acolhida na Holanda de volta, como que foi acolhida no Brasil? Como que a senhora vê essa cultura assim? Eu acho que na vida, quase que 90% tudo depende só de você. Legal. Não depende do país, não depende das outras pessoas, não depende da acolhida, nada. Você tem que fazer. Se você parte dessa ideia, você, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, tem que trabalhar, tem que fazer, faz, porque, né, você veio para fazer isso. E fazendo, daí você vai encontrando pessoas. Aí eu encontrei uma menina com a bola, você joga vôlei, eu não posso jogar vôlei com você. E aí você vai entrando na comunidade, assim, sabe? Mas quem tem que fazer é você. Legal, cara, foi um baita de um conselho, assim. Independente do mundo aí, ô cafezeiro, você que tá ouvindo, só depende de você. Mas eu gosto dos 3 países e eu amo o Brasil. O Brasil é o meu... Seguramente você já deve ter ouvido a pergunta se você gosta de morar em Maracaju, né? Várias pessoas me perguntam. E como eu migrei, né, daqui para lá e de lá para lá, as pessoas perguntam: mas você gosta de morar em Maracaju? Eu respondo exatamente isso. Eu falei: gostar depende de mim. Eu não preciso ser aceito em lugar nenhum. Eu tenho minha casa, minha família, e isso para mim tá ótimo. Não? Independente de onde eu estiver, a menos que eu esteja numa situação, sendo imposto numa situação de estresse, né, de desconforto físico mesmo. Estou passando sede, fome, calor. Fora isso, se a gente tiver as necessidades básicas atendidas, a gente faz o lugar, né, dona Carla? E as diferenças culturais entre esses lugares que a senhora vive, porque você viveu em todos eles, né? Foi 9 meses que a senhora passou nos Estados Unidos, né? O americano vê tudo muito pelo lado de negócio, business, né? Tudo tem que ser negociado. Mas eu era babá e limpava a casa. Então, aqui, né, você é simplesmente empregada e, quem que vai limpar a casa assim dos outros? Mas lá você é tão valorizado, eles vêm te abraçar quando a casa está limpa. Eles vêm te agradecer quando você cuidou das crianças. Eles pagam muito bem. Eles valorizam tanto esse trabalho que dava gosto de fazer. Eu não ligava, não. Legal. É muito, sabe, muito bom isso, sentir isso. E na Holanda, como que é? E na Holanda, o pessoal é mais cri-cri. Você vai trabalhar, essa janela não está muito bem limpa, não. Você tem que limpar de novo. Nossa, eu tinha uma raiva disso. Coisa bom, assim. cara. O holandês olha... Crica. Cri-cri, nossa. Mas depois que eu entrei na enfermagem, eu não sei, eu já deslanchei melhor ali. Já fluiu melhor, já. Já flui melhor. E Brasil? Brasil acolhe mais. Povo mais caloroso. Olha,
comecei a trabalhar mesmo com o seu Simon na administração, né? Porque o seu Simon ia para a lavoura, aí ficavam as notas e tudo, os pagamentos, e eu descobri, por meio de, né, ver todas as notas, ia nas firmas, eles pensavam que era um valor, eu falei, não, mas na minha nota deu tanto, como que dá essa diferença, sabe? E assim, eu via que tinha que alguém fazer isso, sabe? Acompanhar no papel o que ele fazia lá. Então, eu comecei a administrar para ele. Que legal, hein, cara? Não sabia dessa parte, não. E ele era um holandês cri-cri? E ele era É um holandês ainda? cri-cri. É ainda, né? Até hoje. Até hoje, é. Caramba, ainda é ele que dá as cartas ainda? Ele... Ou já tá na mão dos meninos já? Eu acho que já está na mão dos meninos. Eu tenho... Eu estou admirando ele, vamos dizer. Eu quero fazer 2 perguntas nesse sentido. A primeira é que, se nessa época, quando a senhora começou a administrar, a turma aqui se assustava por ver uma mulher tocando o financeiro do negócio. Até hoje, muitas nem o marido que mexe. E a segunda é que, vendo a senhora com essa clareza, com essa visão de mundo, com essa objetividade, com essa esperança, com o sonho construindo, como que a dona Carla gere o pai, os filhos, todo no mesmo negócio, né? Me parece que a senhora é um ponto de equilíbrio, porque obviamente está todo mundo dentro do mesmo negócio, não só da mesma casa, E tem atrito, né? mas do mesmo trabalho. Então, eu via essa parte que não dava conta para ele, eu fazia. Aí as contas tinham sido pagas, os bancos, tudo. E os meninos na escola, né? Daí eu ia dar aula. À tarde eu ficava em casa com eles. Quem precisava ajuda de estudo, a gente, né? O dever de casa, via o que tinha que fazer. E... como você percebia, eu não sei, no todo, se houvesse falta em alguma coisa, a gente ia atrás, tanto para as crianças como para casa, como, né, para o marido, porque em 96 o meu marido passou por ele é cardíaco, eu não sei se vocês sabem. Não. E ele precisou passar por uma cirurgia que, vamos dizer, foi a 7ª cirurgia desse tipo que fizeram no Brasil. Nossa, cara. Então, a gente teve que ir lá para São Paulo, ele teve muita aritmia forte, fibrilava o coração, e com a fibrilação ele podia vir a morrer se não chegasse a tempo, e não tinha que parar. Então, tinha que fazer essa cirurgia. Então, eu tinha que cuidar, assim, vamos dizer, do marido, ajudar a cuidar do negócio, 4 crianças, e ele passar por essa cirurgia, né? Mas ele, graças a Deus, passou, deu tudo certo. Ele ficou bem melhor depois da cirurgia, e conseguiu trabalhar melhor, fazer melhor. E devagarzinho a gente foi, né? Começamos com 147 hectares arrendados, e fomos fazendo a vida. E o seu Simon era um bom paciente da enfermeira? Ai. Ou ele era teimoso? Não precisa nem responder depois dessa. Era cri-cri. Holandês cri-cri. Mas ele... Nossa, o médico falava para ele, tem que ficar 10 dias de cama. Se ele ficava 5, era muito. Não, ele tem muita adrenalina, sei lá. Muito ativos, né? Nossa. Legal. Caramba, dona Carla, que história, hein, cara? Que história de vida, muito bom, cara. Olha, né? Acho que acredito que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Como eu disse, se for contar todas as histórias, a gente vai ficar horas e horas aqui. Bom, mas enfim, eu quero perguntar para a senhora, só para a gente tocar para frente aqui. A senhora ainda volta na Holanda? Todos os anos. Todos os anos? Uma vez por ano vai? Nós vamos, Durante a pandemia a gente não foi, né? Assim, daí teve tempo que não... Mas todos os anos a gente volta um pouquinho para a Holanda. E esse ano, para não ficar só na Holanda, a gente começou a viajar em Portugal, fomos para a Espanha, tudo de carro. Só vocês dois? Só nós dois. E
a França e com o carro a gente chegou na Holanda. Caramba, que Quantos legal. dias de viagem? Foram quase 4 semanas, 4.000 quilômetros. Que legal. Muito bom conhecer. Isso que é Porque desfrutar de do carro trabalho. você entra no interior e tudo, né? Não vê só o lugar turístico, porque o lugar turístico Isso que eu acho legal. Viagem de Isso que eu acho verdade, legal. Quando a gente faz as viagens, os roteiros turísticos, é tudo muito mascarado, é tudo Sim. muito montado para te agradar. Então, quando eu fiquei na China, eu não fiz viagem internacional, não fiquei em hotel internacional. Era hotel que não tinha garfo e faca. Se vira. Não tinha negócio de comida com bacon, isso aí, esquece. Então, eu sempre valorizei isso. Se eu vou num lugar, eu quero o restaurante dos nativos. Qual que é o prato tradicional aqui? É buchada de bode, é nessa que eu vou. Você não é igual eu que pede um hamburgão daí. Não. Só para garantir. Não. Só pra garantir o hamburgão. Mas daí você evita comer salada. Não, só na viagem, né? Ô, dona Carla, e para os Estados Unidos, a senhora chegou a voltar? Não, nunca voltei mais. Nunca mais, depois que foi, nunca mais voltou Não. para os Estados Unidos. Não, eu tenho uma irmã que foi e ela quer ir todos os anos para os Estados Unidos. E não que eu não gostei, mas eu não tenho essa... Vontade. Não, eu quero conhecer outros lugares, outros países. Que legal. É que na Holanda vocês têm família, né? É isso. Então todo ano Vamos vocês dizer, vão lá pra ponto, visitar e até o pessoal. amigos ainda daquele tempo. Que legal. E eles vêm visitar o Brasil, dona Vem, Carla? o ano que vem vão vir de novo aqueles amigos de sempre. E aí a gente faz uma viagem pelo Brasil com eles. Que Que legal, legal, cara. Puxa. Isso é muito Tiago bom. Camioso, vou deixar para você, meu querido, fazer a pergunta final hoje, já que os nossos brothers aí não estão. Então, mas a pergunta final agora... Eu tô até confuso, porque tem umas 40 perguntas final, eu não sei Não, qual. não, não. Só aquelas outras eu deixei fora. Entendi. Só a derradeira mesmo. Essa pergunta é difícil. Ai. Essa é... O Baez deu um nó no Baez essa pergunta, hein? Ele falou, Fez sou assim, eu ó. o Baez. Ele falou. É o seguinte, a senhora veio aqui e compartilhou momentos... Cara, para mim foi um aprendizado lascado, né? É muita coisa, assim, é a vida de uma pessoa, né? Então a senhora compartilhou coisas que a senhora passou, coisas que a senhora passa, sonhos que a senhora ainda tem para o futuro. Trabalho. E a pergunta que a gente tem nesse final é: quem é Carla? Você olhando para si mesmo, quando a gente falou de yoga, de olhar para dentro, quando a senhora olha para dentro, quem é a Carla que a senhora vê? Então, eu acho que eu gosto de desafio, aventura, não gosto de ficar parada. Então, gosto de acolher, né? E fazer a vida, sabe? Não ficar parada. Passo o dia, parei de trabalhar na firma, daí eu comecei na chácara. Fiquei bem perdida olhando aquela chácara, assim. Aí comecei a trabalhar no jardim. Agora o jardim tá bonito, tá, sabe? E assim, eu vou vendo o que eu gosto também da natureza. Então, sou uma pessoa assim. Que gosta de viver a vida Gosto de intensamente. viver a vida. Quando Mas vem. então deu certo, você viu que o primeiro adjetivo que ela usou para ela foi aventureira, né? Então juntou com um cara marinheiro aventureiro, os dois aventureiros, por isso estão aí. Vamos fazendo, Tem muita aventura para viver ainda. Eu sou uma pessoa curiosa, sabe? Quando vejo você, eu já quero saber de você, ou você, sabe? Eu tenho uma curiosidade por tudo, assim. E a senhora, quando viu o episódio do seu filho, ficou curiosa para saber e está aqui hoje. Então, eu achei interessante, assim, de ter visto ele, assim, sendo interrogado e... Ele com aquelas respostas fartas, né? Bastante. Vixe. o jeitão do Bas. Mas aí ele pediu se eu queria, eu falei, Vamos lá. vamos Sou lá. curiosa, gosto de desafio. Se é uma coisa que ajuda o todo. Ajuda, sim, muitas pessoas, com certeza. Alex, dá suas considerações finais aí do app. Olha,
os meninos sempre falam, dona Carla, que quando a gente senta aqui, quem mais aprende somos nós, né? Então, quando eu vejo trajetórias como a sua, eu tenho muito respeito, muita admiração, porque se Maracaju e se o Brasil chegou onde chegou, foi porque teve gente como a senhora, como o seu Cimo, que toparam sair lá da Holanda ou da Olambra, ou ir para os Estados Unidos, ou fazer muitas coisas que trouxeram sucesso coletivo. Acho que esse é o valor que o café busca, né? É mostrar às pessoas qual foi a contribuição, onde que ela nos levou e como inspirar outras pessoas. E eu me sinto inspirado, vendo o quão foi difícil, e nós estamos falando de fazer isso na década de 70, não ontem. Né? Não é ir a Dourados pegar o avião da Azul. Né? É muito diferente, era muito diferente. Nem asfalto não tinha entre Rio Brilhante e Maracaju. Isso aí, Imagina. se fazia. Eu estava nesses dias, na semana retrasada, foi aniversário da divisão do estado, né? E falando como que isso se deu. Vocês imaginam pegar um carro de Corumbá para ir até a capital Cuiabá? Quantos quilômetros que dava? Nós estamos falando de 40 anos atrás. O Mato Grosso do Sul fez 45 anos. Então, 46 anos atrás era isso. E, inclusive, esta região do estado, na época Mato Grosso, era preconceituada. Era deixada de lado, propositalmente. E aí, as pessoas que a gente chama de desbravadores optaram por buscar a independência do estado, para que se formasse uma nova capital. Então, essas ações, como a de vocês, de vir para cá, de outras pessoas que vieram para Maracaju na década de 70, né, elas me trazem muito respeito e muita inspiração. Né? Quando a gente acha que está fazendo alguma coisa que é muito difícil, lembra dessas histórias aí. Legal. Lembra da carta. Thiago Tamioso, considerações finais do Eric. Cara, se eu pudesse usar as palavras do Alex como minhas, eu usaria, mas assim, eu gosto demais de história. Eu acho muito bonito, assim, porque a história, eu acho que nada mais faz a gente evoluir como ser humano do que respeitar a história que veio antes da gente. Então, assim, quando eu paro pra ver que nem vocês vieram quando Maracaju era um bebezinho, vamos colocar assim. E Maracaju hoje é relativamente grande, vamos colocar assim, tem um giro financeiro, um giro econômico muito grande. Isso veio de algum lugar, entendeu? Então, quando eu paro para escutar histórias, que nem você falou do diário, pô, eu quero esse diário. Você já pode fazer uma cópia que eu quero ler ele. PDF. Eu quero ler também. Porque, assim, é muito legal, é muito bonito a gente ver. E antes eu e o Alex até comentamos aqui que eu não sei, é uma posição minha isso, eu não sei se a molecada de hoje teria capacidade de construir a sociedade que foi construída por vocês. Eu não sei se a molecada de hoje teria peito para enfrentar as paradas que vocês enfrentaram. Sair da Holanda falando assim, não, nós vamos lá e vamos fazer acontecer. Agora o cavaco vai chiar. Não dá para pular do Agora avião. Não vai pular do avião, não. Agora só vai. Então, assim, é muito legal, muito bonito. E como o Alex mesmo disse, é inspirador, sabe? Hoje eu tive uma conversa muito legal com meu pai, inclusive, que ele me contou uma história dele da época de adolescente dele. E aí eu olhei aquilo e pensei assim, putz, cara, como que a gente tem uns problemas, às vezes, para enfrentar e a gente recua frente aos problemas? E como que tem gente que, cara, não, vai pra cima. Problema, não tem problema para mim não, vamos arder. Então, assim, quando eu escuto esse tipo de história, e mais até do que isso, né? A senhora, além de ter feito, abraçou uma causa, participou, 4 filhos ali criando, a gritaria e o trem pegando fogo. Putz, isso é muito legal. Eu fico assim, é um prazer imenso para mim escutar isso. Foi de grande aprendizado para mim. Dona Carla, as minhas considerações finais é o seguinte. Eu, assim como os meninos aqui, eu sou muito família. Então, eu acredito muito na família. A família, para mim, ela é algo assim que está na minha prioridade, na minha escala de prioridade. E eu acredito muito que um homem e uma mulher determinada, eles podem fazer qualquer coisa juntos. Ninguém para um casal que está alinhado. E mais ainda, ninguém para um casal, um homem, quando ele tem uma mulher que escora o cara, que é suporte. E a Bíblia diz que mulher sábia, quem achará? Ela é a pedra na coroa do seu marido. Então hoje eu tive o prazer de sentar com uma pessoa aqui que foi suporte para o marido,
que nos momentos difíceis falou, não, é aqui, vamos lá. Deus, na minha fé, no meu entendimento, Deus permitiu a senhora fazer a enfermagem para um determinado momento da vida, cuidar do marido, ser capacitado para cuidar do marido. E mais legal ainda que eu vejo, diante da senhora e do seu Simo, que trabalhar e construir uma história junto, poder desfrutar do trabalho agora. Porque não é só trabalho. Não. Agora, quando chegou, né, na velhice, estão desfrutando do trabalho. Então, estão viajando, estão curtindo junto. Então, um baita de um exemplo de família, de casal, né? Parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando essa história. Eu quero o diário também, ler esse diário, porque acredito que deve ter muitas histórias ali reais, né? E isso que conecta aqui no café. São histórias reais por pessoas reais. Então, as pessoas que vão ouvir esse podcast, ver esse podcast aqui na nossa região, né, tomara que voe o Brasil aí, mas aqui as pessoas te conhecem. Sabe quem é a Carla? A Carla do Simo, né? As grandes histórias estão do nosso lado, né? Tá aqui. É bonito. Entendeu? E eu queria que a senhora desse as suas considerações aqui no final do app. Gostou de estar aqui com a gente? Curtiu? Adorei, né? Agradeço muito essa chance que vocês me deram e muito gostoso conhecer vocês. Nem conheci bem pessoalmente, né? Porque quem contou a história fui eu. Sim. Mas eu achei agradável, sabe? Gostoso estar aqui com vocês e poder contar essa história. Legal. Aí do casamento, é assim, não é um olhar para o outro, mas os dois numa mesma direção. Exatamente. Falou assim tudo. que eu quero terminar. Nossa, arrasou, matou a pau, hein, Não, cara? foi só conselho. Só conselho, cara. Isso, só dos brabos. Só dos brabos. É só dos bravos. Galera, antes da gente terminar, então, você que nos acompanhou até aqui, siga-nos no Instagram e também estamos no YouTube. Se inscreve lá. Ativa o sininho para você receber as notificações. Toda segunda-feira, às 19 horas. Tem app novo rolando aqui no Café Brothers. Estamos em todas as plataformas digitais. Se você vai fazer tua viagem, tua caminhada, coloca lá no Spotify, né, para ouvir o áudio durante a caminhada. Temos aqui o QR Code para a galera que ficou aí, dá uma força para essa associação. E o que o nosso convidado merece? Não, antes de mais nada, você fez todo um disclaimer aí, eu quero falar. Se vocês quiserem ouvir o Xandó falando o nome de cidades em holandês, manda no nosso direct. Agora sim. Galera, o que a nossa convidada... Vamos lá. Uma salva de palmas. Obrigada. Valeu, galera. Estamos encerrados.